Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 4 de outubro de 2025. Trazemos hoje aqui mais uma rodada de informações para vocês que acompanham aqui o canal há bastante tempo, porque as coisas estão indo numa aceleração cada vez mais e é preciso se alinhar com aquilo que está chegando. Damos por título hoje o assunto: Coisas incríveis estão chegando. Não vamos aqui dar atenção para aqueles que dizem que nada acontece, que está demorando muito. Eu diria que está acontecendo muita coisa e está tudo muito acelerado. Mas cada consciência tem o seu grau de avaliação, de percepção, porque tudo está alinhado com aquilo que está dentro de cada um. Não podemos esperar resultados que venham de fora se não temos o alinhamento da consciência dentro de nós. É este alinhamento que vai trazer tudo o que vai chegar. E também vai impedir que cada um receba aquilo que vai chegar, caso não tenha esse alinhamento de consciência. O que é consciência alinhada? É você estar na sintonia, na frequência daquilo que vai vir. Porque tudo chega, mas não é para todos. Este é o segredo. Vai acontecer a transição? Sim, vai acontecer a transição do planeta. Vai haver a ascensão das almas? Sim, vai haver a ascensão das almas. Mas nem todas as almas encarnadas vão fazer a transição junto com a Terra, porque não vão se permitir as mudanças e o alinhamento para ver uma transição planetária. Nem todas as almas encarnadas vão ascensionar, porque nem todas estão alinhadas com as mudanças necessárias e continuam fazendo aquilo que sempre fizeram, continuam nas práticas daquilo que não é ético, que não é da luz, que não é justo. Não pode ascensionar. Não tem como. Não existe um grau de conhecimento que determine quem será aprovado nesta ascensão, nesta escola de almas agora chamada Terra. O que existe é um alinhamento de consciência que atinge a frequência das mudanças necessárias. Quantas vezes eu coloquei aqui uma comparação como um sistema de Wi-Fi? Ele existe para todos que estão ali. Todo mundo sabe que tem, todo mundo pode ver, mas só vai acessar quem tiver o alinhamento com ele, que é a senha, a configuração. Frequência não é coisa palpável. Frequência é um estado de ser. É uma sintonia. A consciência alinhada com a prosperidade vai conhecer a prosperidade agora. A consciência que não está alinhada com a prosperidade não vai ver a prosperidade. Pelo menos não vai sentir para si. É preciso alinhar a frequência, porque frequência atrai frequência. Grandes coisas vão acontecer, porque estão começando a chegar neste tempo de troca de sistemas. Todos os sistemas conhecidos da humanidade, alguns estão enraizados há milhares de anos, muitos são menos antigos, mas são todos velhos conhecidos. Sistema de ensino, sistema religioso, sistema financeiro, sistema energético, sistema de saúde, sistema de governo, sistema de justiça, sistema de
energia, de produção, distribuição, seja lá o que for, tudo é velho conhecido. Mas e as mudanças que estão chegando? Quem que pode notá-las, senão aqueles que estão alinhados com essa energia, com essa frequência? Aqueles que não estão alinhados não vão perceber. Porque não é uma coisa visível aos olhos, é uma coisa sentida. Quando falamos em prosperidade, falamos de um conjunto de coisas. As pessoas pensam só no financeiro. Mas esquecem que prosperidade é estar bem em todas as circunstâncias. Desde os relacionamentos, saúde, profissão, família, bem-estar, alegria. Enfim, prosperidade é uma obra que exige muitos itens. Alinhar-se com aquilo que é positivo vai transformando cada coisa no seu tempo para um resultado também positivo, porque tudo é lei de causa e efeito. Quando falamos também em curas, tecnologias de cura, falamos do sistema de saúde. O sistema velho relacionado à saúde da humanidade, ele já está superado há muito tempo, porque ele sempre jogou nos interesses, na barganha. Nós sabemos que tudo é um comércio, há os interesses. Nenhum segmento da economia, nenhuma atividade econômica é dada a importância que precise, caso não tenha o resultado final, que é o financeiro, que é o lucro. Nós vamos ver as mudanças em todos os sistemas, e a saúde é uma delas. Ninguém mais vai ficar refém do medicamento, nem do plano de saúde, nem do sistema. Porque o mundo de provas e expiações está terminando e a doença nada mais é que uma expiação necessária para o polimento das almas. Por isso tudo foi permitido, o plano divino não se intrometeu nas decisões dos humanos, porque não havia necessidade e era preciso que algo neste sentido sempre fosse aplicado, a fim de que as provas e expiações também pudessem se cumprir através da dor, principalmente física. Na medida que nós terminamos esse ciclo e está próximo de isso acontecer, a doença não vai mais ser necessária. A dor não vai ser mais necessária. Mas ainda temos um final. Ainda tem pessoas que têm que passar pela dor, porque não aprenderam as suas lições, porque não expiaram as suas dívidas kármicas. Mas na medida que nós vamos nos libertando das provas e expiações, qual é a necessidade da dor e do sofrimento? Nenhuma. Então as curas devem vir rapidamente, porque cessa o tempo da dor e do sofrimento. Tecnologias incríveis na área da saúde estão já sendo anunciadas aqui e ali. Então, obviamente que ainda há muita especulação, muito interesse, inclusive formas de
enganar as pessoas. Mas quando vemos autoridades que têm credibilidade, governantes que têm credibilidade, anunciando as novas tecnologias na área da saúde, como estão propaladas Medbed, camas celestiais, são tecnologias que são trazidas pelos nossos irmãos galácticos, porque a humanidade não tinha ainda descoberto essas tecnologias. Alguns protótipos, mas não necessariamente a tecnologia real final que vamos ter agora dentro de pouco tempo. Chegará o tempo que todos vão ter acesso, e é de forma gratuita, sem espera, mas não será o começo para todos ao mesmo tempo. Por quê? Porque tem ainda coisas a serem resolvidas. Existem governantes que precisam ser ainda substituídos, existem controladores dentro da humanidade que ninguém imagina quem são, que ainda precisam ser removidos. E tem pessoas que ainda têm o seu karma, tem pessoas que ainda estão se permitindo a dar suporte para os facínoras que dominam e exploram a humanidade. Então as pessoas precisam se definir, porque enquanto não se define, vai estar na corda bamba e vai passar por situações que não seriam mais necessárias, mas é uma opção. O que podemos fazer? O livre-arbítrio é soberano. As pessoas dizem, mas eu não quero sofrer. Bom, é verdade. Mas será que você faz para não sofrer? Quando você defende aqueles que oprimem, enganam, aqueles que estão contra a humanidade. As paixões, os interesses. Não adianta. Já estamos falando há algum tempo. Ou você se decide se libertar das paixões, dos interesses, ou você vai ficar para trás. Não que vá ser impedido de ascensionar, obviamente tem chance, mas vai perder tempo. Um tempo muito útil e precioso nesta encarnação atual. Vamos abrir a consciência. A consciência alinhada com aquilo que é ético, que é elevado, vai trazer tudo que é ético e elevado para si, para aquele grupo que se alinha. O contrário também existe. Não é um castigo, não é um privilégio, é uma opção de cada um. Mas será que temos que repetir isso quantas vezes? Vai ter um novo sistema financeiro e a prosperidade financeira também vai vir para todos. Sim, isso já está previsto. Já estamos recebendo algumas orientações desde 2016. Estamos próximo disso. Mas não será para todos ao mesmo tempo. Aquele que nada faz, aquele que nada se esforça para conseguir, aquele que ainda prefere as falcatruas, defender os abusadores da economia, os governantes corruptos, aqueles que oprimem a humanidade, vai ter chance? Pode ser que lá adiante sim, mas não será o primeiro da fila. É preciso ter alinhamento. Frequência atrai frequência. Não sou eu que vou decidir, eu apenas estou aqui interpretando as orientações que chegam. E eu vou fazer a minha parte, mas eu não posso fazer a tua parte. E você não pode fazer a parte dos outros. É bom que se entenda isso. A cada um segundo suas obras. Nada mais justo. Então os novos sistemas, eles virão em breve, um a um, como uma verdadeira avalanche.
E a humanidade toda será beneficiada, mas não todos ao mesmo tempo. O alinhamento de cada consciência vai determinar o tempo que cada um está apto a receber os benefícios, porque tudo é frequência. Veja, então, a importância de você dar sustentação para aquilo que realmente vai trazer benefício para a humanidade, ou aquilo que continua beneficiando alguns poucos, como sempre, porque você não tem o cafife daqueles graúdos que comandam a humanidade. Você apenas está sendo manipulado para dar sustentação. Você é um ser descartável na concepção dos interesses deles. Quando você não tem mais importância, você não tem, de fato, importância. Porque é assim que as sombras trabalham. Elas precisam se agarrar a qualquer obstáculo para existir, mas no momento que ela não precisa mais de você, ela te joga fora. Saber escolher. Saber escolher aquilo que é ético, que é divino, aquilo que é puro. Não tem erro. Pode demorar um pouquinho, mas não tem falha. Este é um segredo que não deveria ser segredo. Porque está livre para todos. É uma coisa também lógica. Cada um vai finalizar a sua cocriação, a sua realidade. E isso não tem nada e ninguém que possa impedir. É a lei máxima da criação divina. Não haverá privilégios, mas sempre haverá alinhamento energético. Privilégio não está no vocabulário das leis maiores. O vocabulário das leis divinas dizem apenas que você produz, você cria, e tudo isso é o que você terá. Sem nenhum prejuízo, porque tudo foi intenção que você colocou na ação. Privilégio só existe nas leis humanas para favorecer os amigos do rei. Aqueles que realmente sustentam o reino todo nunca terão privilégios, porque são leis falhas. As leis humanas são sempre falhas. As leis divinas são justas porque são puras e são éticas. Não há engano. O futuro de cada um é determinado pelas escolhas individuais. E nisso não haverá injustiça. Tenham a certeza disso. A escolha que você faz a cada dia, a cada minuto, é o caminho que você vai trilhar. Não há um manual, porque não existe regra geral, e não há duas almas com a mesma experiência final. Por isso, você é um indivíduo, uma persona, uma personalidade criada através das vivências, das escolhas, das ações e do sentir. Você cria o teu futuro
E nada e ninguém pode mudar isso em você. Seria uma lástima se alguém pudesse mudar o teu futuro, o meu futuro. Seríamos uns marionetes. E olha que de marionete tem bastante por aí. Mas é temporário, é só por uma encarnação. Porque a alma, depois que desencarna, ela vê a bobagem que ela fez, o que ela seguiu, o que não valia nada, e ela vai ter que recuperar tudo nas vidas futuras. Quer dizer, tinha esse tempo, agora não tem mais. Agora não há mais vidas futuras aqui na Terra em provas e expiações. Teremos vida futura aqui na Terra apenas para as almas que estão prontas para a ascensão. As demais terão que fazer escolhas ainda por longos e longos milênios em planetas de provas e expiações. Mas quem muda tudo isso é você. Este é o segredo. E isto é justiça. Eu não sou responsável pelas tuas ações, nem você é responsável pelas minhas ações. Olha que maravilha isso. Você colhe aquilo que você semeia no teu quintal, não no quintal dos outros. Tempos de abrir a consciência. Nunca estivemos num tempo tão propício como agora para abrir a consciência, expandir a consciência, compreender que somos almas, porque a alma é uma consciência, e você é uma consciência, eu sou uma consciência. Nós não somos corpos físicos, estamos num corpo físico para experienciar, mas não somos esse corpo. Tanto é que a alma, ao desencarnar, vai embora sem o corpo. Vai para outra dimensão, fazer a sua avaliação. O corpo é matéria criada e, por assim dizer, também será matéria dissolvida. Tudo que é da terra fica na terra. Ao pó tornará quem veio do pó. Então o corpo veio do pó. A alma não. A alma é consciência, é luz, é frequência, não é material. Então esses tempos de abrir a consciência estão aqui. Tudo está sendo finalizado. É muito importante que tenhamos essa noção. Tudo está sendo finalizado. Esta é a última encarnação na condição de provas e expiações no planeta Terra. E aqui eu repito mais uma vez. A última encarnação na condição de provas e expiações no planeta Terra. Ao finalizar cada encarnação, a frequência vai ditar quem volta novamente para a Terra, não mais de provas e expiações, mas a um mundo de regeneração, sem dor, sem sofrimento. E quem não está nessa frequência vai para o exílio, lá onde ainda tem chance de aprender e se especializar até um dia ascensionar. Não haverá mais avisos. Por todas as orientações que já recebemos nesses últimos 10, 15 anos, a Terra entrou na era de Aquário. Estamos nas últimas mudanças dos sistemas. Depois temos aquelas 2, 3 décadas de ajuste final das mudanças necessárias. Já, como se diz, do outro lado do pântano não tem mais perigo nenhum. Estaremos livres dos atoleiros. Então a questão é agora prestar atenção, porque tudo já foi anunciado, tudo já foi avisado. E o que se recebe atualmente é: não haverá mais avisos.
Tudo que vai vir já foi dito. Prestou atenção quem se interessou. Claro que teremos as coisas acontecendo. Eu diria que a maior parte das coisas ainda vamos ver nos próximos tempos. Mas não vai vir mais os avisos, porque tudo tem que ter um limite. E eu acho que a paciência do Criador também tem limite. Porque várias vezes as mensagens diziam, o Criador já deu basta. Se o Criador já deu basta, eu acho que deu basta nos avisos também. É importante que cada um se alinhe com as novas frequências, com a nova energia, comece a colocar a consciência na claridade, na luz, avalie as suas intenções, as suas ações, porque o tempo está finalizando. Não deixe para a próxima encarnação que não vai ser aqui na Terra. Aí não tem mais volta. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. O tempo é agora. Mude. Mude aquilo que não é ético, aquilo que não é moral, aquilo que não é justo. Não se envolva com certas argumentações. Porque eu vou defender este lado, porque este lado vai me dar a vantagem. Bom, vai te dar vantagem por alguns minutos, alguns dias, algumas horas, alguns meses, alguns anos, obviamente. Mas e depois? E depois? A alma é eterna. Ela não morre, como muitos imaginam. Então você é uma alma. Cuide de você. Cuide da tua frequência. Cuide da tua vida continuada, porque dizer que depois vai reencarnar num outro planeta e dizer tanto faz, eu não sou eu mesmo, como algumas pessoas já disseram, lê do engano, porque você será sempre você e vai continuar esquecendo que você teve vidas passadas, mas que você sofre o presente por ter feito escolhas erradas. Não há injustiça na justiça divina. Não há acaso. Sempre tem causas. E estamos, então, no mês de outubro de 2025 e sentimos já os primeiros raios de um novo tempo. Estão chegando. Obviamente ainda vemos o caos ali fora, porque o caos é o grande sinal da mudança. Ele ainda vai continuar mais um pouco, porque ele precisa ser removido e ele ainda está ali como entulho, mas tudo se aproxima rapidamente agora das mudanças finais. Vamos acreditar, vamos confiar e vamos fazer a nossa parte, porque sem fazer a nossa parte, vamos perder o melhor da festa. Seria uma pena. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.